Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, escala computacional. Luli, esses gigantes da tecnologia estão cada vez maiores, né? E cada vez mais concentrados. Se você for num centro deles, num grande fazenda de servidores, num Google ou numa Amazon, você ficaria impressionado, porque toma quarteirões e tem uma pegada de carbono incrível, né? Então, a gente fala que, assim, se você pensar mesmo, são 5 ou 6 empresas. É Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter, Microsoft e IBM, acabou. Quer dizer, essas 7 empresas, são 7 empresas americanas, elas tomam conta de tudo. Se eu quiser somar uma empresa sueca, eu coloco o Spotify. Se você pensar que o Uber e o iFood são os 2 maiores empregadores do Brasil recentemente, você começa a perceber que é uma enorme concentração na mão de pouquíssimas pessoas. E isso pode ser um enorme problema. Por que a escala, então, é um problema? É um problema porque ela gera um enorme poder e uma enorme dependência, né? A gente já tem história disso quando você tinha poucos fabricantes de veículos ou poucos centros de distribuição, supermercados. No Brasil a gente viu claramente isso com a Globo centralizando toda a comunicação. Então o grande problema disso é que quando você tem um jogador muito forte, muito grande, desproporcionalmente maior que os outros, primeiro que você desmonta todas as outras estruturas pequenas e você dá a esse indivíduo um enorme poder. Como isso pode ser resolvido? A melhor forma é com distribuição, né? Quer dizer, você pensar que em vez de eu ter Netflix como praticamente o único lugar onde você vai ver cinema online, você pudesse ter diferentes tipos de servidores para diferentes coisas. Do mesmo jeito que antigamente eu tinha locadoras, né? Quer dizer, você tinha as locadoras, você ia numa locadora, você via um tipo de filme, você ia numa outra locadora, você via um outro tipo de filme, você pegava o filme que você queria em casa. Hoje em dia o que você tem? Você tem uma grande centralização, então Netflix vai ter o produto da Netflix, a Amazon vai ter o da Amazon, Disney vai ter o da Disney, e você acaba amarrado a esses caras e não tem muita opção. É mais ou menos como aquele supermercado que para vender a marca própria dele, ele tira do mercado, tira das prateleiras aquela marca genérica que você está acostumado a comprar. Mas isso é viável? É viável. Na verdade, quando você pensa, por exemplo, Bom, pirataria é o melhor exemplo, né? Mas a gente tem rádios comunitárias e principalmente em lugares com pouco acesso à internet. Se você não tem, você tem uma computação sem servidor, ou seja, todo mundo que baixa também serve, né? É muito comum isso em redes peer-to-peer. O que vai acontecer? Você não tem mais a necessidade de um cara grande. Então, para que um evento aconteça, todos os computadores precisam estar servindo informação e coletando informação. Então, você vai usar a banda do mesmo jeito e você não vai mais consumir a informação de um cara só, e sim você vai ser um pouco produtor, um pouco consumidor. Dizem que o futuro da rede é por aí. Blockchain é uma das tecnologias que está por trás desse tipo de distribuição. Mas, com certeza, o modelo que a gente tem de tão concentrado não é sustentável. Eu não posso ter um único Google dando conta do mundo inteiro. Datacracia, por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, tem se falado muito de Amazônia no Brasil e no mundo. A senhora tem alguma dica de leitura relacionada com a Amazônia? Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Pois é, enquanto a floresta arde em chamas, eu pensei na terra e no homem da Amazônia e a forma como a literatura brasileira retratou essa realidade, não é? Nisso eu acabei encontrando um belíssimo livro, na verdade foi um reencontro, eu li há muitos anos, posso dizer já há mais de uma década, que são os Contos Amazônicos do Inglês de Souza. Esse livro ele foi publicado pela editora Lemmer em 1893 e eu gostaria de tirar dele 4 contos que me parecem realmente primorosos
para entendermos um pouco esse Brasil profundo e os debates que ainda hoje, não é, são estampados pela imprensa todos os dias. Os contos, eles se passam no século XIX. Dois deles, O Rebelde e A Quadrilha de Jacó Patacho, são ambientados nos tempos da cabanagem, uma sedição que aconteceu na época província do Grão-Pará, não é? Que hoje compreende vários estados do Amazonas. E ela acontece num período regencial e que resultou numa fase até de governo provisório, não é? De um governo implantado pelos próprios rebeldes. Esses dois contos retratam bem o clima de violência em que se vivia nessa região, mas ele faz um retrato muito humano também do homem amazônico, não é? Então a terra e o homem, eu diria, são os personagens principais desses contos. Existe um terceiro conto que é sobre a questão Christi e que tem por título O Donativo do Capitão Silvestre. Esse é divertidíssimo porque ele trata de um incidente diplomático que aconteceu no Brasil, que colocou face a face o Brasil contra a Grã-Bretanha, o grande Império Britânico, não é? E isso fez nascer no espírito dos brasileiros o nacionalismo aferrado, não é? Que levou a uma campanha de donativos para uma possível guerra entre o Brasil e a Grã-Bretanha. E ele é tragicômico, porque na verdade o que o autor demonstra é que esse incidente diplomático ele faz aflorar um nacionalismo muito frouxo, pautado por um discurso totalmente irracional e que na verdade escondia o nosso atraso, escondia o caráter escravista da nossa sociedade, não é? E uma série de mazelas nossas. E, finalmente, O Voluntário trata de outra questão ainda muito viva, não é? Que é a guerra. Nesse conto é a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e que resultou no aprisionamento de vários jovens homens brasileiros para lutar na guerra. E nesse conto ele revela a dor de uma mãe, não é? Da região do Amazonas, que perde o seu filho para a guerra do Paraguai. Professora, pode nos ensinar mais sobre esse escritor? Quem foi Inglês de Souza? O Inglês de Souza tem por nome Herculano Marcos Inglês de Souza, nasceu em Óbidos, na época província do Grão-Pará, em 1853, faleceu no Rio de Janeiro em 1918 e foi, como homem da literatura, um grande retratista da realidade amazônica. Ele tem História de um Pescador, que é de 1876, o Cacaulista também, de 1876, o Coronel Sangrado, de 1877, o Missionário, de 88, e os Contos Amazônicos, de 1893. Dizem que ele é também um dos grandes nomes do naturalismo, não é? E, de fato, esse livro de contos é uma pintura realista e pungente do homem e da terra do Amazonas. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Começa a ser concretizada uma nova fase da missão Europa Clipper, da NASA, que vai explorar a Europa, uma das luas de Júpiter. Professor João Steiner, o grande atrativo de Europa é a água, né? Sim, a Europa é uma lua muito curiosa de Júpiter, é uma lua branca, né, esbranquiçada e cheia de rachaduras, como se fosse um grande ovo com a casca quebrada, né, ou quebradiça, vamos dizer assim, né. Durante muito tempo não se sabia exatamente qual era a natureza disso, né, e depois, finalmente, com as últimas missões espaciais que viajaram até Júpiter, descobriu-se que, de fato, o que existe é uma grande camada de gelo, e por baixo dessa grande camada de gelo,
que cobre a Lua, existe um oceano líquido, de água líquida. Então isso despertou o interesse dos cientistas, porque se existe água, poderia em princípio ter vida, porque a vida, um dos pré-requisitos para a vida se multiplicar é a existência de água. A vida, nós não conhecemos forma de vida que se multiplica sem presença de água. Então, em tendo água na superfície, não na superfície, mas sob a camada espessa de gelo, que é muito espessa, tendo água, a ideia é perfurar essa camada de gelo, recolher amostras de água e analisar se existe algum constituinte biológico nesta água, o que seria a primeira evidência de vida fora do planeta Terra. E essa missão mesmo vai ter capacidade de fazer isso? Ela foi projetada para isso, né, para chegar até a Lua Europa, descer na Lua e fazer a perfuração, recolher a água e analisá-la. Né? Então isso é um sonho que já tem sido alimentado aí por essa comunidade especializada há bastante tempo, e agora finalmente a NASA aprovou a missão, né? Que se tudo der certo, provavelmente vai ser lançado por volta de 2023 em diante, se não houver atrasos. Os dados, por exemplo, que se tem sobre a composição dessa água, já vi alguns estudos falando que ela é salgada, tentando dizer qual é a composição, tudo isso é indireto, então ainda, a gente vai ter agora acesso direto. A composição nunca foi medida, né? Nunca foi medida. Isso são, eu diria que mais especulações do que informações científicas, né? Que poderia ser salgado, tá? Mas o fato de haver água permitiria a reprodução de vida, sendo salgado ou não. Então agora a ideia é ir lá, recolher a amostra e analisar essas amostras do ponto de vista químico, mas principalmente biológico. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Paulo Santiago, em Ciências do Esporte também existem estudos voltados para as modalidades paralímpicas. O Brasil está entre os melhores no mundo em diversas modalidades, tanto em número de títulos quanto em quantidade e qualidade de pesquisas. Um exemplo de modalidade é o goalball. Que modalidade é essa e quem pode ser considerado como referência em pesquisa deste esporte hoje no Brasil e no mundo? Olá, ouvintes da Rádio USP. O Brasil ele é destaque em muitas atividades de pesquisa e também no esporte, mas talvez em nenhuma das frentes o Brasil seja tão promissor e tenha tantos títulos e seja destaque mundial como o Brasil é nos esportes paralímpicos. Em especial, numa modalidade adaptada, esportiva, que é paralímpica, que é chamada de goalball. O goalball ele é praticado por atletas que possuem deficiência visual. Eles jogam vendados para garantir que nenhum deles tenha uma vantagem visual em cima do outro, por mais que tenha pouca visão. O objetivo do jogo é fazer gol entre 3 jogadores que ficam um de cada lado protegendo o gol, e a bola é lançada com as mãos. A bola possui um guizo e basicamente ganha o jogo quem possui uma maior pontuação durante a partida. O interessante dessa modalidade é que o Brasil, além do número de títulos, ele tem alguns dos melhores pesquisadores em atividade no mundo. Em específico, eu vou comentar sobre um trabalho publicado na Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Ele foi conduzido pelo professor Dr. Márcio Pereira Morato, aqui da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e eles verificaram a qualidade dos arremessos no goalball. Em específico, os tipos de arremesso eram arremessos retos ou diagonais, então eles classificaram os tipos de arremesso e o tempo para a bola chegar até o gol, então dando uma ideia de quão rápido era o arremesso, então a velocidade no arremesso. Interessante é que eles verificaram que o tipo de arremesso não aumentou a probabilidade de gols, mas a velocidade, dado pelo menor tempo da bola chegar ao gol, foi correlacionada com o sucesso dos arremessos para fazer o gol.
Então, quem quiser observar esse trabalho, ler esse trabalho, é um trabalho muito interessante. Ele está publicado no ano de 2018. A edição é a 40 da Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Basta procurar por Márcio Pereira Morato. E o trabalho com o título Goalball, que vai ter esse trabalho lá na íntegra. Ele é aberto, então as pessoas podem ler e tirar proveito desse trabalho, pois ele é muito interessante, que foi feita uma análise baseada em vídeo de uma infinidade de arremessos no goalball. Como esse tipo de pesquisa pode ajudar na prática do goalball? Esse tipo de pesquisa, ele auxilia não só os praticantes de goalball, então o Brasil possui títulos paralímpicos, títulos mundiais, auxilia também os treinadores, mas também ele serve para que os pesquisadores ou quem trabalha com deficiente visual compreenda melhor esse tipo de deficiência, que entenda melhor as percepções que um deficiente tem, por exemplo, nesses casos de arremesso. Então, ele abre campo para muitos outros estudos, além do papel de inclusão, mas ele é importante porque ele entra naquela discussão que a gente teve na coluna passada, que no Brasil e provavelmente no mundo, faltam pessoas que trabalham com ciência de dados. E esse tipo de análise, fazer análise com vídeo, tirar informações como tempo da bola chegar ao gol, tipo de arremesso, se ele for aplicado durante o jogo ou até mesmo posteriormente, é um tipo de atuação de cientista de dados que está voltado para o esporte. Então ele contribui muito, é um mercado de trabalho muito promissor, dado o apelo que tem e pela qualidade que o Brasil tem, tanto das suas equipes, e mostrando aí mais uma vez o professor Márcio Pereira Morato encabeçando com muita excelência esses tipos de pesquisas com pessoas com deficiência visual, em específico no goalball, que é uma modalidade que o Brasil tem muito sucesso. Então, serve também para suprir a parte de ciência de dados aplicada ao esporte. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, Ferraz Júnior, da Rádio USP em Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Professora Marília Fiorillo conosco. A professora comenta hoje a derrota de Boris Johnson e a vitória dos protestos em Hong Kong. Professora. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Vai ser assim porque eu quero e eu mando. Essa fórmula nem sempre dá certo. Não deu certo, por exemplo, com o premier Boris Johnson, que resolveu, num estilo pouco British e muito Trump, dissolver o parlamento. Deu-se muito mal. Deu-se mal pelo menos 2 vezes. Porque o parlamento aprovou uma lei que o proíbe de fazer o Brexit, de sair da comunidade europeia com um no deal. Isto é, ele está obrigado agora a visitar Bruxelas e fazer um acordo. Já está legislado que teremos até 31 de janeiro. Isto é, Boris Johnson não conseguirá o que mais desejava, que era um Brexit sem acordo. Até o irmão dele ficou envergonhado. Aliás, tem muita coisa diferente. Não só tem lugares em que o líder do governo não faz o que quer porque quer, como há lugares em que a população tem uma tradição politizada, tem uma tradição de fazer política tão grande e arraigada que os seus protestos conseguem resultados. É o caso das semanas e semanas e semanas de protestos em Hong Kong, e agora a líder do governo revogou a lei, uma lei injusta, que permitiria extraditar para a China continental os adversários ou suspeitos de oposição do governo chinês.
Pois é, há lugares em que não tem essa história de é porque eu mando, e há outros lugares em que tem a história de uma população, um grau de politização capaz de fazer valer os seus direitos. Eu me lembrei com tudo isso de um filósofo alemão, falecido recentemente, chamado Robert Kurz, K-U-R-Z, que escreveu um livro, O Colapso da Modernidade, e pertencia a um grupo, era um expoente, né, de um grupo chamado Crise. Esse livro foi escrito há décadas. E no Colapso da Modernidade, ele foi um dos primeiros a profetizar a crise da imigração, dizendo que cedo ou tarde os países pobres invadiriam a Europa. A profecia foi certeira. Já no grupo Crises, ele lançou um manifesto aos moldes do Manifesto Comunista, mas não é comunista, é o Manifesto dos Desocupados, em que ele termina assim: não rentáveis de todo mundo, desempregados de todo mundo, reféns do Estado mínimo, isso está acrescentando, univos. Olha, tomara que essa segunda profecia de Robert Kurz não dê certo. Professora Marília Fiorillo retorna na próxima semana. Ela conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.